Oi, gente! Primeiro eu quero agradecer vocês que estão aí esses 3 dias acompanhando os vídeos que eu venho feito e postado e comentado e trazendo os feedbacks para mim. Esse é o último vídeo, né, da semana. Eu comecei com essa proposta dos 3 vídeos, mas eu vou dar continuidade sim, só que não vai ser de uma forma tão intensa como foi essa semana. Mas hoje a gente vai falar sobre o profissional disruptivo. Eu até tinha gravado um vídeo junto com os dois primeiros, mas depois do feedback, de algumas conversas, eu resolvi regravar esse vídeo para vocês. E ele vai ser um pouquinho maior que os outros, porque o tema ele é muito complexo, mas eu amo e eu tenho certeza que vocês também vão amar. O que é um profissional disruptivo? O profissional disruptivo hoje é o profissional mais disputado no mercado, tá? Ele é um profissional que ele é sonhador, que ele é inovador, que ele não se contenta e não dá o seu melhor, e que ele está em constante aprendizado, constante transformação. Mas o que significa disrupção? Disrupção significa rompimento, mudança, interrupção. E aí o que seria um profissional disruptivo? Qual a mentalidade de um colaborador como este? O profissional disruptivo é o perfil mais valorizado pelo mercado da inovação. E quando eu estou falando de inovação, gente, eu não estou falando de inovação máquina, eu estou falando de inovação de pessoas, de vontade de melhoria para pessoas, de desenvolvimento humano, de conexão. Você tem uma ideia? O profissional disruptivo, ele nasce da inovação disruptiva, segundo o professor Clayton, Mister de Harvard, em 1995, e a inovação disruptiva nasce da destruição criativa, segundo Joseph Schumpeter, economista austríaco, em 1942. Olha isso, gente. A gente está falando hoje, né? Nós estamos no dia 1º de agosto de 2020, falando de pessoas que já tinham esse conhecimento, essa visão no século passado, tá? Então, assim, para vocês compreenderem um pouco mais, a destruição criativa, que é um dos processos do profissional disruptivo, é a constante mudança no mercado que vem acontecendo, sobre algo novo que virá, algo que existe que vai deixar de existir. E muitas vezes a gente pensou, por exemplo, vou dar um exemplo básico para vocês entenderem. Quantos pensamos, não, vai acabar as revistas, ninguém vai pegar mais nada impresso porque tudo hoje está na palma da mão. E aí vem essa destruição criativa que obriga a existência da inovação. Eles se reinventaram através do digital. Isso é um exemplo, tá? Aí a pergunta correta não é por que inovar, em si é como viver sem inovar. Como você vai conseguir viver sem inovar, estando num mundo cada vez mais digital, em constante mudança, né? Então, a ideia do profissional disruptivo é trazer algo novo para o mercado, é modificar o hábito das pessoas, é produzir mudança em algum nível. Então, um exemplo, as novas tecnologias que a gente vive, esse momento que a gente está enfrentando de pandemia, onde as pessoas estão se reinventando, né? Então, essas pessoas disruptivas, elas conseguem ter mais atenção do mercado, porque elas sabem que a inovação, ela não se trata de máquina, ela se trata de pessoas. Tem a ver com melhoria de vida das pessoas. E assim, no futuro, todo liderado vai ser um coach. Porque as pessoas precisam estar buscando conhecimento, elas precisam provocar essas mudanças em si, não se conformar, sair do conformismo, né? Então, a gente tem uma questão muito forte com o profissional disruptivo sobre o que seriam as competências desse profissional, né? A primeira coisa que ele tem que ter é um pensamento analítico, né? Ele tem que ter um pensamento que não aceita algo sem antes observar cada detalhe, sem ver criticamente. Ele é muito pensador, ele é complexo e ele também é sofisticado, tá? Então, o profissional disruptivo, ele sabe analisar, ele sabe decompor, ele sabe perceber cada cenário, compreendendo as partes, e aí fica mais fácil entender e buscar uma solução, né? O que esse profissional também precisa ter? Inteligência emocional. Então, é muito, muito importante que mesmo com toda essa tecnologia de gerenciamento de emoções, que continua sendo característica central de todos os profissionais, o profissional disruptivo, ele tem que ter uma compreensão e um gerenciamento de emoções e de sentimentos que é fundamental do ambiente corporativo.
Então ele vai contribuir para a tomada de decisões, ele vai ser mais assertivo, ele vai lidar com crise sem perder o ânimo, ele tem que ser automotivador. Então essa inteligência emocional dá suporte para ele para o desenvolvimento de todas as demais competências, certo? Ele é um cara que tem a tomada de decisão muito rápida. O profissional disruptivo, ele sabe quando deve tomar uma decisão em vez de aguardar um comando de alguém. Sabe aquilo que eu falei do liderado, que tem autonomia para conseguir resolver e sabe até onde ele pode ir? O profissional disruptivo, ele sempre vai fazer as suas tomadas de decisões baseadas em critérios claros e justos. Então ele tem a confiança de quem ele está, por quem ele está sendo liderado e de quem ele está sendo líder, né? Então essas tomadas de decisões, elas são muito importantes e é uma característica muito forte. Ela costuma ser uma pessoa bem leve quando toma as decisões, ela não tem medo de decidir, ela já analisou porque ela tem aqueles perfis que eu já falei antes, então tem interesses múltiplos, né? Ela sabe que não é só o próprio umbigo, ela vai ter uma visão maior de negócio, né? Ela facilita essa criação porque ela consegue ver o negócio como um todo. E eu falo não só de negócios, eu falo de gente, de pessoas, de relações interpessoais, porque se aplica a tudo, não fica limitado. E o que é muito importante, o profissional disruptivo, ele sempre busca uma causa, tá? Ele tem uma causa. Então é muito importante em tudo que a gente faz na vida, a gente ter um propósito. E às vezes você fica lá acomodado no canto, acostumado com aquele trabalho, com aquele serviço, e vai esquecendo qual é o seu propósito. O seu propósito como pessoa, o seu propósito como ser humano, o seu propósito como agente da sua família, o seu propósito profissional. E o profissional disruptivo, ele vai estar atento a tudo isso. Ele não vai ficar acomodado, tá? Ele pensa na sua carreira com profunda conexão com a sua vida pessoal, com seus valores, com as suas crenças pessoais e com as suas preferências, certo? Então precisa existir coerência nisso. Então a atitude desse profissional também tem que ser uma atitude empreendedora, independente dele ser empregado, empregador ou empreendedor. Ele tem essa visão máxima que eu já falei para você. Então, empreender não é apenas abrir um negócio, a atitude empreendedora é a atitude de movimentação, de ação, de inquietação, de desejo de novidade, entendeu? Isso, o profissional disruptivo, ele precisa ter, tá? E outra coisa, super importante, ele sempre é cooperativo. E ser cooperativo é também saber escutar. Eles são muito competitivos no mercado, mas eles praticam a escuta. Porque geralmente o que acontece é que as pessoas querem falar muito, mas escutar ninguém quer, né? Então, para eles praticarem essa escuta, eles fazem o quê? A conexão humana. Então, esse profissional, ele está sempre um passo à frente. A conexão humana é o quê? É o resultado da empatia, a solidariedade, é a ausência de julgamento. Então, as empresas mais modernas, elas buscam esses profissionais ansiosamente, porque juntando tudo isso, eles geram essa inovação necessária, né? Esse profissional, ele sempre está muito bem informado, ele está conectado com todas as redes, ele está acompanhando tudo. E mais do que gerar inovação, é ter ação. Porque inovação na vida é mais do que novo, mas ação, né? E aí eu deixo uma reflexão para você. Esse profissional, ele é um profissional que a gente sabe que é disputadíssimo no mercado, né? Ele resolve problemas, ele alavanca tudo. Então, eu vou deixar para vocês aqui as perguntas que eu gostaria de fazer sobre o profissional disruptivo, que eu expliquei para você um pouco aqui agora do que é a somatória de todas essas características, é o profissional disruptivo. E eu quero te perguntar, quais são as ações que você agora, sabendo de tudo isso, você vai tomar para descobrir se você é um profissional disruptivo? O que durante todo esse diálogo, tudo isso que eu levantei com você, te incomodou? Qual foi a pulga que ficou atrás da orelha? Que profissional você tem sido? Você está lá acomodado, está conformado? Está trazendo alguma inovação para o ambiente onde você está? Como você pode somar? Como você pode ser melhor? Como você pode destruir para construir? A gente fala muito em resiliência, né? Resiliência é a palavra da vez. Eu lembro que eu escutei a primeira vez resiliência em 2005, quando eu era coordenadora de um projeto.
E eu fiquei guardado porque a resiliência falava, você vai ter a capacidade de ser comprimido e depois voltar ao normal. E eu acho que a palavra da vez agora é a disrupção. É a capacidade de se desconstruir para se reconstruir a partir de uma inovação já existente. Então é isso. O que eu desejo para vocês é que vocês se aprofundem, deixem aqui as perguntas. Esse curso que eu fiz sobre profissional disruptivo foi com o Instituto Brasileiro de Coaching, liderado pelo maravilhoso José Roberto Marques. Eu aconselho a todos os profissionais que estejam querendo fazer alguma mudança, procurar fazer algum curso online, sair da zona de conforto, porque o momento é de você virar o jogo e ser esse profissional que o mercado quer. Então eu desejo para você que você fique incomodado, se incomode, queira mais de você, você pode mais. Vamos juntos melhorar cada dia mais. Um beijo grande.